Olá, eu sou o Carlos Honorato, professor aqui da FIA. Estou com o nosso convidado, Ronaldo Lemos. Advogado, especialista em cenários de tecnologia e que vai nos brindar aí com um curso ligado a essa área de tecnologia, olhando as tendências, os desafios que a gente tem na economia e na sociedade. E eu vou bater um papo com ele aqui para dar um teaser aí, né? Falar um pouquinho sobre o que nós vamos ter nesse curso. Eu percebi que você fala muito aí sobre as novas tendências, as dificuldades e as possibilidades que a gente tem. O que você comentaria conosco aí que é o grande momento do que a gente vai ter na tecnologia nos próximos 5 anos? Olha, acho que a mudança de tecnologia hoje, né, a gente está vendo isso na realidade da nossa vida, né? Todo ano, toda hora aparece uma novidade e coisas que têm mudanças profundas no mercado de trabalho, na forma como a gente vive nas cidades e assim por diante. Então, eu acho que uma das lições que a gente tem que pensar é como é que a gente projeta carreira, como é que a gente projeta o nosso aprendizado, como é que a gente planeja a nossa educação, quais as habilidades que a gente precisa aprender para sobreviver literalmente num cenário que está em transformação e transformação muito rápida. Então, acho que é um desafio que não é só para a empresa, não é só para as organizações, mas é um desafio individual, né? Hoje, todo mundo tem que um pouco repensar o que faz por causa da mudança tecnológica. As pessoas que estão nos assistindo, elas provavelmente vão querer fazer o curso para entender quais são essas áreas que estão chegando. E você até comenta nas suas palestras, quer dizer, áreas que eu costumo brincar que são coisas que a gente já ouviu falar, mas não tem a menor ideia do que acontece, né? Quais são essas áreas que você diria que na tecnologia vão fazer a diferença nos próximos anos? Olha, hoje o assunto do momento é inteligência artificial, né? Então, um dos temas a esse respeito é a chamada infusão de inteligência artificial. É você pegar atividades até tradicionais, por exemplo, alguém que tem um comércio na rua ou alguém que gere uma pequena empresa e a partir da análise de dados e aplicação de inteligência artificial gerar ali tomadas de decisões mais eficientes, mais inteligentes, com mais produtividade e assim por diante. Então, inteligência artificial é certamente uma desses elementos, né, desse mundo hoje. Mas tem mais. Hoje, por exemplo, a gente pode pensar em Big Data, né, coleta de dados, Cloud Computing, né, que é a computação em nuvem. São ferramentas que estão onipresentes e que mudam tudo, né? Mudam a educação, muda a forma como a gente produz mídia, muda a forma como a gente consome mídia. Então, a gente está num mundo em que essas ferramentas de criatividade estão postas. E cabe a gente também participar do desenvolvimento das aplicações que elas têm, porque essa é a minha preocupação, que é que a gente não seja só consumidor dessas ferramentas, mas que a gente também use essas ferramentas para criar soluções e criar coisas novas. E você acha que qualquer pessoa pode acessar esse tipo de informação? Quer dizer, nós no nosso curso aqui vamos ter pessoas que não conhecem tecnologia ainda. Você acha que a gente está numa fase da indústria, do comércio, dos serviços, em que a pessoa tem que aprender a aprender? Seria essa o grande desafio que a gente tem nos próximos anos? Sim, e eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa para se apropriar, né, desse tipo de ferramenta é informação, né? Então, educação é fundamental. E você ter educação e saber o que existe, né? Então, saber qual o tipo de ferramenta, onde é que eu encontro essas ferramentas, como é que eu treino habilidades para usar cada uma dessas ferramentas. Essa é a base, porque você não pode usar algo que você não conhece. Então, eu acho que buscar uma educação estruturada, uma educação que te mostre um começo, meio e fim, o que existe hoje de prática mais inovadora é o começo. E aí, uma vez feito isso, eu acho que o mundo se abre, né? Porque você pode utilizar aí tutoriais que você encontra com parceiros, um curso como esse, com colegas, você vai formar redes com colegas que também estão fazendo o curso com você. Então, eu acho que esse tipo de atividade depois gera ali um movimento que não para no curso em si.
Então, é um movimento de transformação, por isso que eu acho que é importante. Uma coisa que me chamou a atenção nas suas falas é a questão da rede, né? Da capacidade da gente formar redes de pessoas, né? De se conectar por assuntos interessantes e tudo mais. E isso não está acontecendo só no Brasil, né? Você teve uma experiência na China que foi muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer a China também, é um ambiente extremamente impressionante, até amedrontador, né? Quer dizer, deixa a gente assustado. O que você viu fora do país que você acha que pode ser trazido para o Brasil? O que você viu na China, por exemplo, são coisas que a gente deveria olhar para o Brasil e falar assim, temos que caminhar nesse sentido para poder ter sucesso. Então, este ano, né, eu acabei passando 4 meses na China, né, e foi uma experiência muito enriquecedora. Eu viajei para 18 cidades. E o que me levou para lá é exatamente o trabalho que eu faço em tecnologia. Não há como hoje você trabalhar com tecnologia ignorando o que está acontecendo na China. Então isso me levou para lá. E eu tomei um susto, né? Eu fiquei com uma cara perplexa, assim, chocado, porque em muitas coisas eles já estão passando à frente do Vale do Silício. E em outras coisas estão lá num caminho muito superior, por exemplo, ao Brasil, né? Então, quais lições eu acho que podem ser úteis disso, né? Primeira coisa, a ética do aprendizado, né? O chinês tem uma coisa histórica cultura, né? De da aprender, educação. de estudar, né? Mesmo assim, 2000 anos antes de Cristo, com Confúcio, o valor da educação já era essencial. Então, é uma sociedade em que a educação é central para todos os valores, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, uma ética do trabalho, né? De trabalhar muito, de ir atrás e de pensar não só em si mesmo, mas também no coletivo, né? Eu acho que isso também me chamou a atenção. Uma capacidade de planejamento extraordinária. Então, saber planejar no longo prazo, o que eu quero da minha vida daqui a 5 anos, você entendeu? Mas o chinês ele tem um pouco de tentativa e erro também, né? Ele tem. erra, vai de novo, né? Tem, mas dentro do planejamento. Dentro do planejamento eu tive uma experiência lá que foi interessante, porque eu estava fazendo um documentário lá, né, que passou no Fantástico e no Canal Futuro, até tá tudo online depois para quem quiser assistir, mas o documentário chama Expresso Futuro. E num belo dia a gente estava gravando em Pequim e a gente, como brasileiro, gosta de improvisar, né? Sim. Então eu cheguei para a equipe de produção, que era metade brasileira, metade chinesa, e falei, olha pessoal, acabei de receber uma ligação de um amigo que vai estar aqui só hoje, vocês não querem ir lá e a gente pega lá, passa lá entre uma gravação e outra e tal. Aí o chefe de produção chinês virou para mim e falou assim, tá no nosso planejamento? Eu falei, não. Eu falei, então a gente não vai. Aí eu fiquei tentando argumentar, né, como bom brasileiro. Falei, não, mas vamos dar uma passadinha lá, até essas palavras que a gente usa, né? Passadinha, tentadinha. Ativa, isso para o chinês, um esforcinho, isso nem existe no chinês, né? Aí ele falou uma frase que me marcou muito e que eu acho que serve de lição para todo mundo, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu falei assim, vamos tentar passar lá. E ele falou assim, olha, eu não posso tentar, porque se eu tentar, eu posso falhar. E se eu seguir o planejamento, eu vou ter pelo menos um sucesso de ter seguido o planejamento. Mesmo tudo der errado. Mesmo tudo der errado, mas eu vou ser bem sucedido porque eu segui o planejamento. Aí aquilo me marcou, sabe? Porque eu acho que no Brasil, às vezes a gente até consegue fazer o plano, mas a gente não executa o plano. O pessoal costuma dizer que a gente tem iniciativa, mas não tem terminativa, né? Exatamente. Não executa até o final, né? E lá era isso, assim, eles acham estranho, sabe? Você tendo planejado uma coisa, você desviar da rota. Então você tem que seguir o plano, porque seguir o plano é um sucesso, entendeu? E você acha que além dessa questão do planejamento, quer dizer, qual a dificuldade que o brasileiro tem em colocar as coisas para funcionar? Quer dizer, a gente observa muito essa questão da teoria e da prática, né? Sim. Até há uma discussão muito forte em termos de educação. Quer dizer, o curso que nós estamos fazendo aqui é algo extremamente inovador, no sentido de estar à distância, contactar as pessoas, criar uma rede de comunicação e informação. O que você considera que a dificuldade nossa em termos de educação, de formar as pessoas, ou qual seria uma dica em termos de diminuir a distância entre teoria e prática? O que a gente precisa fazer, assim, sendo simples, objetivo? O que a gente conseguiria, né? Olha, eu acho que um bom exercício é pegar todo o conhecimento que a gente aprende do ponto de vista teórico e tentar desdobrar uma aplicação prática. Isso pode ser feito em sala de aula, pode ser feito nessa experiência do curso online, pode ser feito também por iniciativa do próprio aluno. Então, eu acho que um desafio que a gente tem hoje é de formar skills, né? Habilidades práticas que tenham aplicação no mundo real.
E um dos desdobramentos dessa formação de skills é você saber transformar o conhecimento em coisas que sejam úteis para outras pessoas. Em outras palavras, transformar conhecimento em produtos e serviços. Isso a gente ainda não faz bem no Brasil, né? O Brasil, do ponto de vista macro, é muito bom em transformar recursos naturais em produtos, commodities, né? Commodities e serviços, etc. Mas nós ainda não somos bons de transformar conhecimento em produtos e serviços. E você acha que nessa perspectiva tem que ter um olhar para o mercado? Que você tem que identificar uma dificuldade do mercado? Ou você tem que pegar alguma coisa que você faz bem e ir para fora e fazer? Sim e não, porque assim, você pode sim olhar para o mercado e atender algo que o mercado, por exemplo, não atende hoje, ou atender uma área que o mercado atende melhor, e claro que o conhecimento te ajuda nisso. Mas o que eu acho que é mais importante é você criar mercados. E é isso que eu acho que a gente faz pouco no Brasil, né? É pegar alguma coisa, por exemplo, que você aprendeu num curso, ou que você viu na internet. Pode ser conhecimento grande e pequeno, não precisa ser conhecimento ciência de espacial. Não, pode ser assim, um jeito novo de ensinar a tocar violão, ou uma aula de yoga que ainda não tem no Brasil, ou um tipo novo de Tai Chi Chuan que ninguém ofereceu ainda. E uma coisa que você fala e comenta no curso, que é muito interessante, é essa questão de qualquer habilidade é importante, né? Quer dizer, você não tem que entrar só nessa questão da última geração tecnológica, mas de repente se você tiver uma atividade até mais artesanal, mais braçal, isso também te ajuda a desenvolver, né? Total. As pessoas, às vezes, elas também ficam cegas com a questão da finalidade, né? Falam assim, eu só vou aprender coisas que sejam úteis. E aí, o problema disso é você delimitar o que é útil com base na sua experiência e muitas vezes você vai estar errado, porque a sua experiência ela é limitada. Então, a minha visão é que aprender qualquer habilidade prática, qualquer que seja ela, leva a outras coisas. Então, a pessoa que decide aprender a fazer nó de marinheiro, aí você fala, mas para que eu vou usar nó de marinheiro? É quase... Eu fui escoteiro e me ajuda até te hoje, ajuda, né? então. Até ajuda, e é até quase igual... mágica. Quando você aprende uma habilidade prática, aquilo depois gera outras habilidades e outros modelos mentais, até pessoas que você vai conhecer por causa do nó de marinheiro que você aprendeu a fazer, que depois vão ter utilidade na sua carreira. Então, o que não dá é para ficar parado. Isso, assim, desculpa, mas isso aí não é uma opção no mundo de hoje. Não é desculpa, a informação está aí, as possibilidades estão aí. Agora, se for para aprender, aprende qualquer coisa, tá? Pode ser tricô, nó, tocar violão, falar chinês, que aliás é uma boa atividade. Né? É mais fácil do que as pessoas imaginam. Você precisa começar para entender, entendeu? Mas assim, aprende qualquer coisa. Aprende a fritar hambúrguer, a cozinhar, a fazer massa, a fazer coxinha. Qualquer coisa que seja prática te leva a algum outro lugar que vai ser útil, seja na sua carreira, na sua vida pessoal e assim por diante. Isso é muito legal. A gente, nesse curso, quer dizer, nós temos dois outros cursos com professores da área de economia, de gestão de pessoas e a sua área de tecnologia. E toda essa lógica de cenários, eu também trabalho muito com cenários, dá um medo danado, né? Quer dizer, no fundo a gente vê tanta transformação, tanta mudança, fica aquela questão do foco. Eu vou focar em quê, né? Que é tanta possibilidade. E o lado do medo de que essa transformação venha, passe por cima da gente, mude a forma como os mercados se organizam. E pior, leva muita gente ao desemprego, né? Quer dizer, a própria palavra desemprego é uma palavra complicada porque você não tem um emprego, você tem um trabalho, né? E você também fala muito bem, quer dizer, essa coisa da divisão trabalho e lazer vai terminar. Quer dizer, na verdade, sua vida é uma coisa só, as informações estão aí, você vai circular. Como que a gente enfrenta esse medo do desconhecido, dessa mudança tecnológica tão drástica? Então, esse medo ele existe, né? Porque as pessoas ficam, especialmente no mundo de hoje, com essa sensação de que a gente está vivendo uma espécie de uma crise permanente, que está tudo em transformação e tudo pode mudar muito rápido. Tem uma frase de um prêmio Nobel chamado Paul Homer, com quem até conversei, eu gosto de contar... Ele é prêmio Nobel de Economia. De Economia. E ele falou uma coisa que era assim, uma crise é algo muito importante para ser desperdiçado. E o que ele queria dizer é exatamente isso, que
momentos de crise também são momentos de oportunidade. Até tem aquele mito, né, de que o ideograma chinês de crise é o mesmo de oportunidade. É mentira. É mentira? É mentira, mas o que acontece é o seguinte, crise e oportunidade são palavras compostas e elas têm um ideograma comum. Então não é exatamente essa a história. Elas dividem o mesmo ideograma. Como eu não entendo chinês, para mim aquilo é chinês. Então não faz diferença. É só para desmistificar. E isso é interessante, porque crises são momentos em que criatividade é mais bem-vinda do que nunca, são momentos em que você tem ali a possibilidade de pensar as coisas de formas diferentes. Reformas e mudanças têm que ser feitas. Não tem e, obviamente, não é fácil, você não tem que desconsiderar a gravidade que muitas crises têm, óbvio, mas ali eu acho que tem sim a possibilidade de você pensar de forma criativa e que as pessoas afloram, às vezes, habilidades que elas de outra forma não utilizariam. Tem que estar aberto para esse desenvolvimento de novas competências. Com certeza. E que dica que você daria para o nosso aluno, para a pessoa que vai assistir os nossos cursos, quer dizer, em termos de carreira, né? A palavra carreira também é um negócio complexo, porque hoje mistura tanto esse lado do medo do ambiente, mas também a questão que se fala muito do propósito, qual a razão pela qual está lá, né? Você tem mesmo um sonho, né, de pensar Brasil, quer dizer, pensar para frente. A gente não está acostumado a olhar para o futuro, a gente fala cenários 2025, quer dizer, a gente parece que é um longuíssimo prazo, né? Como você sugeriria para as pessoas o pensamento olhar para a carreira, especialmente para quem está assistindo um curso online, que está apostando numa inovação? Qual a sua dica para a carreira? Minha visão é a seguinte, você tem que ser capaz de gerar mais valor do que você se apropria. As pessoas que geram valor para o seu entorno, em geral, elas prosperam. Então, se você está no trabalho, se você está em família, está em comunidade, quais são as pessoas que são mais reconhecidas? São aquelas que são capazes de gerar valor para todo mundo. Então, ter uma dose ali importante de generosidade é fundamental. E para que a gente aprende habilidades? Para gerar valor. Você prefere estar perto de alguém que faz churrasco bem ou de alguém que não sabe fazer churrasco? Eu prefiro comer, né? Então, mas você quer comer um churrasco bom. Churrasco e bom. Se você estiver perto de alguém que faz um churrasco muito bem feito, que agrega pessoas, aquela pessoa é uma pessoa agregadora. A mesma lógica vale para o trabalho. Se você faz o seu trabalho bem, as pessoas vão querer estar perto de você. E se você faz isso, você vai agregando, você vai crescendo. Se você produz valor não só para você mesmo, mas para quem está no seu entorno, você vai para frente. Não tem. Você tem um pouco de filosofia oriental, aprendeu? Eu aprendi um pouco na China, né? Estou influenciado aí com a minha. E você acha que essa questão mais, eu diria, comunitária não é a palavra, mas mais social, com mais essa visão do valor, não só o valor financeiro, mas é o valor das coisas, o valor das pessoas, tudo mais. Você acha que a gente consegue, numa sociedade que está cada vez mais competitiva, mais individualista, quer dizer, qual que seria uma dica, talvez, de leitura, de pensamento, para alguém que queira abrir a cabeça para esse mundo um pouco mais, menos egoísta, vamos dizer assim? Vamos começar o básico. Tem que trabalhar muito, tá? A primeira coisa é assim... Você falou que na China tem um horário lá? Eles têm uma ética de trabalho que chama 9-9-6, né? Que é 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Pouco, né? Pouco. É muito, mas agora está mudando para 007, que é meio-dia à meia-noite, 7 vezes por semana. Puxa, isso para matar. Isso é uma ética que não é assim o patrão que manda... É a motivação deles. Eles estão ali porque eles sabem que o mundo é competitivo. Isso é uma coisa que me chamou a atenção na China. A competitividade é muito alta. Então as pessoas elas brigam entre si. Vou te dar um exemplo. Essas empresas de bicicleta compartilhada, né? Esse modelo foi inventado na China. A bicicleta que não tem estação, né, foi criada lá por uma empresa chamada Mobike. Um ano depois da Mobike ter sido criada, tinha 120 empresas competindo com a Mobike, fazendo a mesma coisa que ela. E aí, depois de 4 anos, sobraram 8. Agora, imagina a briga e cada uma testando um modelo diferente, um tipo de bicicleta, um tipo de serviço. Então, essa competitividade é muito elevada. Os chineses sabem disso. E a tentativa e erro é um negócio interessante. Quer dizer, completamente. É melhor do que só planejando, tem que colocar prática. Não, cada empresa com o seu modelo de bicicleta. Uma era muito durável, a outra quebrava muito rápido, mas era barata. Eles tentaram assim todas as gradações de tentativa e erro e no fim sobrevive as que deram certo. Então, nesse sentido, eu acho que
a competitividade no mundo é elevada hoje. Então, o básico tem que trabalhar, tem que se educar, tem que se preparar. Não dá para ficar parado. Agora, a boa notícia é que, às vezes, o que você acha que é o caminho, que é um caminho árduo, um caminho das pedras, não é necessariamente o melhor caminho. Então, investir também em habilidades pessoais, em coisas que são parte do seu sistema de valores, aquilo que você acredita, aquilo que você gosta de fazer, às vezes dá muito mais retorno do que você investir em algo que outras pessoas, que você acha que outras pessoas acham que é o melhor, você entendeu? Bom, né? Então, em outras palavras, quanto mais você investir criando o seu próprio caminho, trilhando caminhos que estão em sintonia com seus valores, é mais provável que o retorno seja maior também. A gente observa no mundo hoje, quer dizer, a gente tem aí China, que a gente está falando muito, tem Estados Unidos, que continua forte com o Vale do Silício, mas tem aí uma dificuldade de se manter competitivo pelo volume que tem a China. Você tem a Europa ali pensando muito em questão de novas energias e tudo mais. Como que você acha, se você tivesse que indicar alguns setores, eu sei que isso não é fácil, mas onde que você acredita que no Brasil a gente poderia apostar em setores em que há espaço para tecnologia, para inovação, até para alguém que é ou mais jovem ou mais jovem há mais tempo que tem interesse de entrar num determinado setor? Então, tem que olhar os setores macro, né, também para se orientar. Inteligência artificial, que eu já havia mencionado, é algo que você pode aprender. É uma coisa que você consegue aprender até online também. E inteligência artificial não é uma coisa gigantesca, impossível de lidar. Pelo contrário, são ferramentas. Uma vez que você aprende as ferramentas, você pode começar a fazer testes pequenos em casa, até de como é que aquilo é utilizado. Então, a gente não está falando aqui num negócio absurdo, impossível de entender. Ao contrário, você começando a brincar com aquilo... Tem que desmistificar, tem que Exatamente, ir lá, você vai ver que é mais trivial e do simples que do que você imagina. Então, esse é um exemplo. Mas mais do que isso, hoje, por exemplo, energia renovável, né, é uma coisa que vai vir mais cedo ou mais tarde. Então, pensar em modelos que usam eletricidade, energia solar, vento, etc., tudo isso eu acho interessante também, porque eu acho que vai ter uma onda futura próxima com relação a essas habilidades. Outra coisa modalidades de produtos e serviços inovadores que ainda não tem no Brasil. Uma coisa que, por exemplo, eu gosto de acompanhar muito são startups brasileiras que, por exemplo, trazem um modelo que já está provado e testado na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, mas que não existe ainda no Brasil. Então, uma das únicas vantagens de estar atrás é que você pode olhar no que está dando certo globalmente e também trazer para replicar aqui. Isso também eu acho que tem um valor. Eu acho que os chineses, para se desenvolverem, copiaram muito. E eu não acho que tem vergonha nenhuma na cópia, obviamente feita de uma forma ética, sem violar a propriedade intelectual, etc. Mas aqueles modelos que deram certo lá, vale desenvolver aqui, porque, inclusive, se der certo, vai ter uma empresa chinesa, europeia ou americana que provavelmente vai comprar um pedaço da sua empresa se você decolar, entendeu? Então, esse ponto eu acho que é importante. É interessante. E eu acho que para a gente partir para a conclusão, né, quer dizer, a gente está falando de educação, está falando de um formato novo de educação, um formato online, quer dizer, as pessoas estão aprendendo a aprender, que é uma coisa que você tem falado muito, quer dizer, a gente tem que reaprender a aprender, né? Não sei a sua idade, também não precisa comentar, mas a gente é do tempo, eu pelo menos do tempo em que a gente assistia a aula, né? Preenchia caderno, uma coisa mais analógica, era mais roots, né? Mais raiz. Claro. Mas hoje o grau, a quantidade de possibilidades que a gente tem de acesso à informação, de acesso a conteúdo é gigantesco. E daí que vem os medos e as dificuldades da gente conseguir se focar. A sua dica vai central e parece que você também tem esse sonho, né? Que é uma coisa que te empurra muito de desenvolver tecnologia no Brasil, né? Não vou contar seus sonhos, depois você conta ele direitinho. Vai estar no final da aula, quem assistir vai descobrir. Vai descobrir. E qual seria talvez uma dica, além de muito trabalho, muito estudo, para essa pessoa que está começando um curso, que está assistindo esses cursos com a gente, quer dizer, como navegar na educação, no aprender a aprender nesse século XXI, na terceira década aí do século XX, né? 2020 é a terceira década, né? Tivemos duas, então como que a gente navega nesses próximos anos? Olha, não ficando parado, tem que estar em movimento, tudo vale, você entendeu? Para quem está com a cabeça aberta, tudo é valioso. Então, se você entra para um curso de capacitação, para um programa educacional online, se você vai para uma aula
nova para aprender uma coisa que você nunca tinha pensado antes, tudo vale a pena. Eu gosto de brincar que isso é igual mágica, entendeu? A pessoa que fica em casa desmotivada e espera que vai mudar algum dia, não vai, você entendeu? Você ficar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente, entendeu? Não vai acontecer. Então, faça qualquer coisa que seja diferente do que você já faz, entendeu? Então, eu acho que não ficar parado é a fórmula para lidar com o desafio do mundo de hoje. E abrir a cabeça para essas novas oportunidades. E vai se educar, vai aprender coisas novas. A cada 5 anos, precisa aprender tudo de novo. Tem que lembrar disso. Então, aquela ideia da educação, que você vai lá, recebe o diploma, né? vai para casa e falou, parabéns, agora não preciso estudar nada, nunca mais, não preciso fazer prova, não preciso ler nada. Esquece. A cada 5 anos você tem que aprender tudo de novo. Se tivesse uma frase final para dizer para o pessoal, o que você diria? Olha... já disse tanto, né? Mas já disse várias, mas assim, vou ter que inventar uma frase. Quem fica parado é poste. E mais, tem uma que eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho que fazer uma metáfora carioca. Boa. Surfista que pensa muito perde a onda. Então também tem que... Vai ver que é por isso que eu nunca consegui então, fazer não pode também disso. ficar preso na elocubração, não. Tem que mandar bala. Então. Tá joia, muito bom. É isso aí. Bom, foi um prazer aqui estarmos com o Ronaldo Lemos. Prazer é meu. Tem o nosso curso de cenários na área de tecnologia. Aproveitem o curso, assistam. Nós temos outros 2 cursos ligados à área de economia e de gestão de pessoas, de carreira, e aproveitem esses cursos, a oportunidade que a gente tem de conversar com ele. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Parabéns pelo conteúdo, parabéns pelas dicas e vou seguir boa parte delas. Muito obrigado. Maravilha, tamo juntos. Obrigado, Valeu, um abraço a todos.